Fala galerinha, paz do Senhor a todos. Estamos aqui dando início a mais esse podcast, esse novo projeto que nós estamos iniciando, falando sobre personagens bíblicos. Semana passada nós falamos sobre a Gesa, como diz o pastor Marcelo, para quem é íntimo, né? Jezabel. E essa semana nós vamos estar falando sobre uma outra mulher, uma mulher que também serve como um exemplo para a gente. E tá aqui, o time está completo, como sempre. Hoje a gente estava querendo pegar o Ronaldo, mas o Ronaldo não conseguiu estar aqui, o genro do pastor Ivaldo, né? Pois é, tá aqui o pastor Ivaldo, camisa 10, capitão, e dono, Zagalo. presidente. Esse é o Zagalo. Ele só não é dono do time, porque o dono do time foi comprado por um fundo de investimentos aí lá do céu, né? Mas ele é o presidente do time, ele Amém. que gere. Amém? Pastor Ivaldo, nosso pastor. Amém, paz do Senhor, galera. Deus abençoe vocês. Estamos de volta aqui para mais essa ministração aqui sobre essa personagem aqui fantástica, que é a mulher sunamita, não é? Eu acho que Deus tem lições para nós aí. Amém. Tá o Vitor. Graças a Deus, gente. O Vitor tirou a barba amarela, né? Olha aqui. Meu Deus do céu, olha o varão. Eu podia estar combinando, ó, capa amarela, pô, a barba também tava amarela, mas não deixaram. Pois é. Ele é Não obediente. deixaram. Tá aqui o nosso pastor Marcelo. Ô, Glória, que benção, né? A gente poder estar junto aqui com esse clima, né, de alegre e descontraído e a gente falar também de coisas sérias, né, importantes na nossa vida. No tempo, eu acredito que é uma palavra bem atual, né? É verdade. O tempo que nós estamos vivendo e nós somos desafiados, né, a viver por fé. E isso é maravilhoso. Tá aqui o meu tablet hoje, convertido, né, Olha. pastor Ivaldo? O tablet, irmãos, Deixou de ser rosa o negócio. o tablet dele tá meio convertido. É assim, tem uns pedaços ali, parece um dálmata. É porque isso é um processo, tá, gente? É um processo de conversão que a gente está levando com o tempo, né, pastor Ivaldo? É por aí. Até semana passada ele era rosa, agora a gente tá aqui. Estamos orando por ele está se convertendo, está ficando preto cada dia mais. Tá ficando igual do pastor ali, ó. ficando Preto, igual, olha. ó, pretinho. Assim, discípulo, né? Então a gente tem que deixar igual do... Mas isso aqui é imitação, irmão. Isso aqui é imitação. É assim, ó, todo pastor tem um iPad. O pastor Ivaldo tem, o Tiago vai virar pastor e tem um também. Já é pastor, né? É da juventude. Então eu não sou pastor ainda. E o não tenho iPad. Marcelo tava aqui com a conversinha antes da gente começar de que ele ia comprar um. Eu só tenho iPhone, iPad eu não tenho, então acho que eu Não não vai sou nessa pastor. aí não, gente. vai. Essa é a teoria do Vitor, viu? Duvido. Essa é a teoria do Vitor. O Vitor a gente não pode ficar muito nessas teorias dele, Vai não. falar Porque da ele barba de novo. Ele tava com a barba amarela até semana passada, então tem que tomar cuidado, né, pastor? Tem que tirar do coração, não Tem. adianta tirar só do rosto, né? Obediente, né? Ah, pois é, como os irmãos têm visto, né, nesse clima descontraído, a gente tá agora com esse projeto. Nós temos meio que padronizado, pegado os temas das nossas células dos nossos pequenos grupos, né? E temos colocado, feito o podcast, aí toda quinta-feira sai um podcast novo, sai um vídeo novo, sai lá também no Spotify, para quem tem iPhone, né, Vitor? Também tem no Apple Podcast. Se você ainda não tem as nossas redes sociais também, não nos segue lá, tem lá o Instagram, tem o YouTube, vai estar aí na descrição, o Facebook, amém? E como o pastor já até começou ali a dar um spoiler, né? Só uma pequena introdução aí. Essa semana nós vamos estar falando sobre Sunamita. E tem algumas... para quem não sabe, Sunamita tá lá em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. E tem algumas coisas que a gente estava até conversando aqui, né, pastor? Algumas curiosidades que o pessoal às vezes confunde. Primeiro é o nome, né, pastor? Sunamita não é o nome da mulher. Não, ela é um personagem que não sabemos o nome dela. Há duas mulheres que na Bíblia aparece com esse título de Sunamita, que é essa aqui, não é? E a mulher de Cantares de Salomão também é chamada de Sunamita, não é? E só para você também localizar, Saul casou com Saul não, Esaú, não é? Que era filho de
casou com mulheres dessa região aí. Então, a cidade de Sinai, Sunai, não é? Ficava na parte sul da Galileia, quase na fronteira com Samaria, né? Próximo a Jezreel. Era uma região muito fértil, ficava acho que na tribo de Issacar, não é? Era na região da tribo de Issacar. E é aí que acontece essa história que a gente vai estar falando dela hoje. E é legal que, a termos de curiosidade, se a gente for ver, então, essa terra, Sunem, era uma terra de mulheres muito bonitas, né? Porque Davi, na sua velhice, Davi também pega uma menina que era uma moça, né, para esquentar, que, pelo que eu estudei, também era dessa terra. Abzag, né? Aí já temos o nome dela. Abzag. Também era de Sunem, né? Também era sunamita. Salomão não foi esperto ele não foi bobo, não. Então, o tema que a gente vai estar abordando hoje, nós vamos estar falando quando a fé faz a diferença em atitudes. E é claro que a gente vai puxar aí um pouco para Tiago, que fala que a fé sem as obras é morta. É morta. Não adianta você dizer que acredita, que você tem fé. A fé, ela se expressa em obras, não é? Dizer que tem fé, todo mundo diz. Agora, essa fé materializar, não é? Porque a nossa fé precisa materializar, precisa ser convertida em obras, em práticas, não é? E hoje há muitas pessoas que precisam aprender com essa mulher de Sunem. Precisa aprender, e ela nos ensina aqui valores. Pastor Marcelo disse que esse texto é bem atual, e de fato é muito atual, porque fala de carências que a igreja hoje tem, que é, por exemplo, a hospitalidade, né? É uma das virtudes desta mulher. Depois nós temos aqui outra virtude muito grande na vida dessa mulher, que é o discernimento. É uma mulher que ela sabe o seu lugar e consegue discernir as coisas, não é? Você vai observar que ela percebe que o homem que passava sempre por ali era um homem de Deus. Ela teve um discernimento relativamente à questão de Eliseu, né? Eliseu passava sempre, e ela também mostra que era uma mulher sábia do ponto de vista de esposa, não é? Porque ela aconselha o seu marido: olha, esse homem está passando por aqui, esse homem é um homem de Deus, vamos construir um quarto aqui para ele ficar, vamos construir uma pousada aqui, não é? Para que ele possa fazer pernoites aqui, ou para que ele possa descansar da jornada, das viagens, não é? Então era uma mulher que sabia dar bons conselhos ao seu marido. E temos outras virtudes tantas, não é? Na vida desta mulher que mostra de fato que ela era uma mulher que é exemplo para nós, uma mulher que era exemplo de fé, não é? E de dedicação a Deus. Ela era bem esperta, né? Porque a Bíblia fala que se a gente der um copo d'água para um profeta, a gente tem um galardão de profeta. Ela fez logo um quarto para o profeta, né? O homem de Deus, né? Então, ela nesse tempo, ela não tinha conhecimento dessa palavra, porque essa palavra vem com Jesus posteriormente, não é? Mas ela certamente, quando eu falo que ela era uma mulher que tinha discernimento, porque ela pôde perceber isso aí, não. Esse homem é um homem de Deus, então se ele entrar debaixo do meu teto, ele vai abençoar a minha casa. Então ela chega ao marido e diz: olha, vamos fazer isso. E para mim, eu aprendo aqui uma grande lição, porque nós muitas vezes achamos que quando nós abençoamos um homem de Deus, ou abençoamos uma pessoa de Deus, nós estamos tirando de nós para dar para a pessoa. Não, nós estamos acrescentando aquilo que temos. Porque quando você semeia na vida de um homem de Deus, você vai ver depois a história dessa mulher, mais tarde, não é? Porque há uma seca muito forte aqui na terra de Israel, e essa mulher, ela tem que migrar para outra região. Ela migra para outra região, e daí o que acontece? Depois de muitos anos, ela retorna, não é? E um dos reis de Israel daquele tempo estava ouvindo Geazi contar as histórias dos feitos de Eliseu, não é? E Geazi estava contando exatamente a história da vida desta mulher. E o que acontece? Ela chega naquele momento, não é? O Geazi está contando a história e coincide, claro que não é coincidência, é Deus trabalhando, né, na vida de uma mulher para recompensar a fé dessa mulher, né? E quando Geazi termina de contar a história, ele olha de lado, a mulher estava ali. E aí ele diz, diz para o rei, né? Olha, a mulher é essa aí, que eu estava contando a história dela,
não é? É essa mulher aí. Então o rei chama ela, confere a história história bate, e o rei ordena que toda a terra que era dela fosse devolvida para ela. E com o aluguel ainda. Exatamente, Com com IVA, todo, né? Com IVA. exatamente, com tudo aquilo que a terra havia rendido nesse tempo da ausência dela. Então eu vejo que muitas vezes nós achamos que ao investir no homem de Deus, ao investir num servo do Senhor, a gente está tirando de nós e dando. Não, nós estamos acrescentando aquilo que já temos. Porque ninguém vence Deus no dar. Quanto mais nós contribuímos, mais Deus retribui, não é? Nós achamos que vamos ter menos por dar? Não, as coisas na mão de Deus, elas multiplicam de uma forma poderosa. Não é? As coisas na mão do Senhor, quando nós colocamos nas mãos de Deus, elas multiplicam. Então, outra virtude que eu vejo nessa mulher, a gente pode depois estar debatendo isso aqui, é que ela é uma mulher que faz as coisas sem interesse. Ela não tem interesse por trás daquilo que ela faz. Ela faz por pura bondade. Hoje eu vejo muitas pessoas que praticam, que fazem o bem, mas que fazem por interesse. Eu estou dando porque eu quero de volta, eu quero retribuição. E ela não pensava nisso, porque Eliseu chama Geazi e diz: olha, veja lá o que essa mulher precisa, chama essa sunamita aí. E ela chega e Eliseu diz: olha, o que você precisa? Qual é a sua necessidade? Ela vai dizer: eu não preciso de nada, eu não tenho necessidade alguma. Demonstra, né, a posição que ela está ocupando na sociedade, né? Olha, eu não preciso de nada. Nada, eu habito no meio do meu povo, eu estou bem aqui. Aí Eliseu disse: olha, se você precisar de alguma coisa, que eu preciso falar com o rei, que eu preciso, não é? E ela vai dizer: não, eu não tenho necessidade alguma, eu não preciso de nada, eu não estou fazendo isso para você me retribuir. Eu estou, em outras palavras, não é? Eu estou fazendo isso porque eu percebo que você é um homem de Deus e para mim isso importa, isso é o que vai marcar aqui essa minha atitude é marcada exatamente por um discernimento de quem você é. Você representa uma autoridade muito maior, você representa o próprio Deus, você é um homem de Deus, não é? Porque não é sabido que a notícia de Eliseu, né, e os feitos de Eliseu tenha chegado até Sunem. Não é? Não há notícia. A gente não sabe se aquela mulher já conhecia a história de Eliseu. Pelo que eu percebo, ela não conhecia. Ela percebeu que Eliseu era um homem de Deus por puro discernimento espiritual. Ele vinha, né? Ele ia até Horebe orar, né? Exatamente. No monte, e passava por ali, ela via passando por ali. Parece que ela via ele passando, né? Eu acho extraordinária esse, igual o pastor Ival está falando, a questão do discernimento dela, e ela expressar esse discernimento ao marido dela. Hoje a gente vê aqui numa aplicação bem... Hoje a gente vê muitas das vezes, nós queremos algumas mudanças, né? Só que a gente tem o discernimento, mas a gente não tem nenhuma atitude. O tema está falando sobre a questão da diferença da sua fé em atitude. A gente vê a necessidade muitas das vezes, né, de mudanças dentro de casa, mudanças na vida, mudanças no casamento. A gente vê que essa mulher é uma mulher que influencia o marido de uma forma boa. Enquanto semana passada a gente falou sobre Jezabel que influenciava por mal, essa mulher influencia o marido dela para fazer algo para o homem de Deus. E muitas das vezes, né, eu até falar que deixa algo para as irmãs, né? E para os irmãos também, né? Quer ver alguma coisa mudar, às vezes, na vida do marido, seja uma influência de fé na vida deles, né? Seja tomar atitude, seja uma influência de fé, seja uma influência de mudança dentro de casa, né? No trabalho, onde seja. Mas nós precisamos de ter essa influência de mudança, né? Na vida das pessoas. É interessante, eu vejo 2 pontos, né? Sobre o que o pastor estava até falando aí. Primeiro, a Bíblia detalha que ela era rica. Só que a gente vê que a riqueza dela, ela não vê a riqueza só no dinheiro, ela vê a riqueza no que ela tinha. Ela fala: eu estou bem aqui. Eu habito no meio do... Essa frase, eu habito no meio do meu povo, ou seja, eu estou satisfeita com o que eu tenho. Eu não preciso de mais nada, eu estou bem aqui. Né? Estou bem aqui. Essa satisfação com o que tem é sinônimo de sucesso e de felicidade. Não é? Pois é. E a submissão dela ao ouvir Eliseu, porque no mesmo livro, 2 Reis 8, que é quando Eliseu fala com ela para sair da terra, ela ouve e ele sai. Ela ouve, ela atende o que ele falou, ela entende, ela vê a questão do discernimento, né? É a questão que nós estávamos até conversando com o Marcelo, falou que
da internet, né? Que tem lá muitos pastores querendo pastorear a nossa vida. E aí a gente tem que ter o discernimento para ouvir o que está sendo dito. E ela entende que aquele homem tem um discernimento de ser um homem de Deus, que ele estava falando ia acontecer. Até E mesmo aí pela é a questão experiência. da fé. Até mesmo para a experiência, né, em primeiro grau que ela teve com ele, né? Ela entende, ela tem um discernimento, e a gente vê que esse é algo de Deus, de ela identificar que ele é homem de Deus, porque ele passa para poder estar orando e tirando o seu tempo de consagração, né? E vai e volta, e ela falou, olha, esse camarada é homem de Deus, tem algo na vida dele que é diferente dos outros. Eu acredito que tinha outros também, mas olha, é diferente. E ela tem essa fé diferente, né? Então, por esse primeiro contato que ela tem com ele, né? E ele fala, olha, daqui 1 ano você vai estar com a criança nos seus braços, né? Quando ele fala com ele, ó, agora você tem que mudar de lugar, você tem que ir para outro lugar. Obedece, por quê? Aí entra nessa questão é a fé que faz a diferença com a atitude. Ela tem essa experiência e a fé dela vai fazer diferença o quê? Com a atitude dela, olha, eu vou se submeter, eu vou se sujeitar, né, essa autoridade, porque é homem de Deus. Muito bem. Eu vejo nessa mulher também uma mulher muito forte, com uma liderança muito forte, mas uma mulher submissa ao seu esposo. Hoje, um dos grandes problemas de mulheres que têm liderança forte é entender o seu papel e o seu lugar dentro de casa, não é? Dentro da família. Porque ela é uma mulher com liderança forte, você vai ver isso quando o marido pergunta, o filho está morto, e aí, o que passou? Está tudo bem? Não, está tudo bem. A mulher com liderança forte sabia o que estava fazendo, tomou uma atitude na hora certa, não protelou a atitude, mas era uma mulher submissa ao seu marido, né? Ela não vai chegar em casa e falar com o marido, olha, marido, constrói. Ela sugere ao marido, não é? E espera que a decisão seja tomada pelo marido. O esposo é que vai tomar a decisão, não é? Ela disse, olha, vamos fazer, o que você acha, o que você acha da gente fazer aqui um quarto e tal. Mas você vai perceber na atitude dos servos, quando ela diz, olha, arruma um jumento aí, ajeita as coisas que eu tenho que ir atrás do homem de Deus. Não é? A prontidão, né? E a obediência dos servos indica uma liderança forte. Não é uma mulher fraca aqui, é uma mulher com uma liderança muito forte, que sabe muito bem o que precisa, né? Mas ela entende essa questão de autoridade e submissão que às vezes faz falta na vida de muitos líderes, que são bons líderes, mas não entendem, por não entender essa questão de autoridade e submissão, muitos líderes acabam por cometer erros gravíssimos. Você vai ver o discernimento dessa mulher e o entendimento de autoridade quando ela chega, né, o seu filho está morto e ela está indo em busca de ajuda. Chega Geazi, Eliseu manda Geazi à frente, não é? Ele vai à frente, ele encontra com a mulher e ela não fala nada do problema para ele, porque ela entendia que a autoridade tinha alguém para cima daquele que estava ali diante dele. Ainda que ele venha em nome do outro, mas ela queria chegar no último, né? Ela entende essa questão de autoridade, entende essa questão de submissão e autoridade. Ela entendia perfeitamente que a pessoa que poderia resolver e trazer o alívio que ela necessitava era Eliseu e não Geazi, não é? Ainda que Geazi estava ali debaixo de uma ordem de Eliseu, mas ela vai perceber exatamente isso. Ela diz, não, eu tenho que falar com quem tem a maior autoridade. Então ela percebe muito bem essa questão de submissão e de autoridade. E esse entendimento, esse discernimento de autoridade e submissão, isso marca a diferença na nossa vida e na nossa caminhada, não é? Há muitas mulheres que poderiam estar ajudando seus maridos, têm liderança forte, às vezes o marido não tem tanta liderança como a mulher, mas ela não respeita o marido como cabeça. Isso é um princípio bíblico. Claro, tem, né? E falo também aos homens, não é? A maior parte dos homens que já vi na minha vida errando é porque não pararam para ouvir as suas esposas. Meu Deus do céu. Que isso? Eu não tive nenhuma, então. Eu conheço... Claro, eu estou falando para quem é casado e decisões que envolvem questão de família, não é? E tomadas de decisões sérias. A maior parte dos erros que eu vi cometendo de homens, né, em suas decisões, é porque eles tomaram decisões sem consultar a sua parceira, sem consultar a sua esposa. Eles fizeram aquilo que achavam que era o melhor
Mas, às vezes, a mulher ela tem uma percepção, ela tem um radar maior do que o nosso. Essa é a grande verdade. Então, a Ela tem um sensibilidade. sentido diferente que nós homens não temos, não é? Então, por conta disso, ela consegue ver um pouco melhor algumas coisas, não é? Consegue discernir um pouco melhor. Nós vamos muito pelo raciocínio, né? A mulher vai pelo feeling, né? Por aquilo que ela está sentindo. Então, essa mulher, ela tem uma liderança forte, ela tem uma influência forte sobre a sua casa, mas ela entende que o marido é o cabeça. E isso significa sucesso, isso significa vitória, não é? E hoje, volto a bater nessa tecla. Há muitas mulheres que poderiam estar ajudando seus maridos, estar abençoando as suas casas, não fazem porque não entendem esse princípio. Muitos casamentos estão sendo destruídos por conta de não entender esse princípio, que isso é um princípio estabelecido pela palavra de Deus, da submissão. A questão da submissão, né, pastor? Aí entra na questão do que a gente estava falando semana passada da Jezabel, que é uma mulher é uma mulher forte também, Muito, né? muito, Mas muito, é uma mulher muito. que usa a sua força pro mal, ao ponto de influenciar o marido pro mal. E aí, nesse sentido que o pastor está falando aí, né? É quando a mulher, a gente sabe que a mulher tem esse poder de influenciar, mas acaba influenciando o marido pro mal, né? Não deixa os maridos, né, crescer, não se submete à autoridade dos maridos, e isso é ruim. Leva a alguns fracassos dentro do relacionamento, dentro do casamento. Eu já aconselhei muitos casais, enquanto a gente estava conversando, o marido ia falar, a mulher disse, não, você não sabe nada, fica quieto, não é? Cala a boca, Quieto aí. lembra? Tinha aquela que falava, cala a boca, marido. Deixa eu falar, que você não sabe, você não sabe. Acho que lá no Éden isso era válido, agora aqui. Ué, fica quieto no seu canto, não sabe nada. Eu acho que é interessante o que o pastor falou dos dois pontos. Tanto dela quanto dele. Porque o marido também ele tem que ser inteligente e sábio o suficiente para entender que o que a mulher está falando. Então, pelo que eu percebo, o marido desta mulher também era uma pessoa muito, muito, muito impressionante, porque ele leva o menino para trabalhar com ele, e quando o menino diz que está com a cabeça doendo, ele chama o servo e fala, leva ele para a mãe dele. Sim. Porque ele entende que não há colo melhor do que o colo de mãe, não é? E não há ninguém que vai entender melhor o filho do que uma mãe. Então ele fala, não, eu estou aqui trabalhando, talvez não, né? Leva lá para a mãe dele. A mãe dele sabe o que fazer, vai saber de um remédio, de um chá, de alguma coisa que vai poder dar para esse menino para resolver o problema dele. E aí, se o problema for carinho, ela também vai dar carinho. Se Parece for um casamento equilibrado, né? É muito equilibrado, muito interessante. Não dá para você, claro, você tem poucos elementos, mas os poucos elementos que você tem, você se sustenta, esses poucos elementos sustenta uma teoria de que esse casamento da Sunamita com seu esposo era um casamento muito equilibrado. Porque, veja bem, qual homem que... Porque Eliseu era um homem, a gente não sabe a idade de Eliseu aqui, mas não tem mais ou menos quantos anos ele tinha. Mas Eliseu era um homem. Esse homem, o marido dessa Sunamita, trabalhava no campo, não é? E no entanto, ela pede para ele construir um quarto, né? Fazer um quarto. O quarto ficava no andar de cima da casa, não é? E para que esse homem viesse e pousasse ali, passasse ali a noite, juntamente com seu servo. Então, você vê também firmeza nesse homem, a confiança que ele tinha na sua esposa, a confiança que ele tinha na sua estabilidade matrimonial e conjugal, não é? Nós estamos puxando muito para esse lado de casamento. Mas pastor, Deus sabe. Mas os jovens vão casar, aqui agora, a confiança, né? É impressionante a confiança dele nela, porque ela fala assim, olha, eu preciso, manda um servo que arruma lá um jumento que eu preciso de acelerado para ter com o homem de Deus. Aí ele fala, mas por que você não espera? Não, eu preciso de agora. Se fosse um casamento, talvez, né, um casamento assim, meio lá, meio cá, né? Talvez o cara fale assim, não, peraí, não quero aqui em casa, não quero ninguém aqui não. Você faz um quarto, mas lá na tuia. Ele durma lá do outro lado do córrego, né? Agora aqui não. Mas a gente vê mesmo, pastor, né, bem notado essa questão, né, dessa estabilidade, né, de confiança. Porque ele insere dentro da casa dele, na melhor parte da casa, que era o terraço, a parte de cima, né? Insere uma pessoa que eles não conheciam bem. Conhecia de passar por ali, ir e vir, né? Ele ia para o Carmelo orar e voltava, né? Conhecia por aí, mas não tinha um conhecimento profundo com aquele homem de Deus. Claro, também não estou dizendo aqui, nos tempos que a gente está vivendo,
que os crentes têm que pegar qualquer um e meter dentro de casa meu também, Deus não do é céu. por aí, não é? Tem muitos aproveitadores. Não. Nós estamos pegando a lição, não é? O ensinamento prático, aquilo que pode ser aplicado de uma forma prática às nossas vidas hoje. Esse entendimento de que o casamento tem que ser baseado na confiança, não é? E de um para com o outro, de marido para com a esposa, a reciprocidade de confiança, ela é muito importante para o sucesso de um relacionamento, não é? Onde não há confiança, já não há mais casamento, entendeu? Nós vivemos hoje em um tempo onde os casamentos são descartáveis, não é? Muito descartáveis. Em papel. Então, e muitas vezes os casamentos eles terminam por isso aí, uma desconfiança e... Começa no fogo e ele apaga depois, né? Pois é por aí. Não, infelizmente os relacionamentos hoje são muito descartáveis, né, pastor? Superficiais, né? Baseia-se só no sentimento e na carne, né? São relações, Eu acho que tem muito a ver com a carne. É muito mais com a beleza, essas coisas assim. A gente tem que acho que eu até comecei falando na questão do tema, né, a fé, né? Mas esse tema também é muito atual também, né? De falar sobre o relacionamento, sobre casamento é muito atual. Eu acho que tanto a mulher como o homem tem que entender e reconhecer o seu lugar dentro do casamento. A mulher é ajudadora do homem, ela pode sim influenciar ele em tomar atitudes, tomar decisões, né? Mas algumas mulheres foram criadas por hienas, né? E elas querem dominar, né, o casamento, né? E as mulheres têm que ser tão sábias ao ponto de se controlarem para não também exercer esse autoritarismo, como às vezes a mãe exerceu no casamento, a avó exerceu, né? Aquelas matriarcas que mandam e dominam, né? Então acho que a mulher e o homem também tem que ser sábio também, tem que puxar também à frente, né? Tem que se posicionar como homem, como cabeça dentro de casa. Acho que é muito importante isso. Ele tem um papel e a mulher tem outro. Você não pode casar com ela só para agradar ela, né? E assim vai chegar uma hora em que você vai cansar, aí ela não vai estar nem aí porque você viveu agradando ela e ela não estava completando você. Não tem como viver invertendo o papel, né? Pois é. A pessoa, o Thiago fazer o papel, né? Já não basta a capinha rosa. Né? E a varoa lá Já fazer o não papel do Thiago. Já não basta a capinha rosa, né? Não, pelo amor de Deus, velho. Mas pastor, eu queria que o senhor destacasse para nós os pontos que o senhor acha, os pontos de fé dessa mulher. Quais foram as atitudes mesmo dela que levaram, que nos mostram a fé, o tamanho da fé, o que ela tirou da boca, né? Que a gente vê muita gente falando que tem fé, mas um fé de falar. E a gente indo para Tiago de novo, que a fé ela tem que ter ação. A fé ela é movida por ação, não é só o falar. Eu creio que a fé de ver milagres, de ver essas coisas, ela é movida por ação. A gente vê isso. A gente vê, por exemplo, eu estava lendo ontem sobre Pedro, quando ele vai falar com a mulher que estava morta lá, o nome daquela mulher que eu esqueci, Talita, ou Tabita, né? E aí ele pega na mão dela e fala assim, Tabita, levanta. Isso é um ato de fé. Uhum. É um ato de fé. Então tem que ter ação. Ô, Thiago. Então tem que ter ação. Fica assim na vertical, assim, puxa o microfone. Destacasse para nós esses pontos de ação que para nós tem que ser exemplo. Amém. Eu penso que na vida dessa mulher tem vários pontos de fé, não é? Vários pontos de fé. Primeiro, a fé ela opera na capacidade de discernimento, né? Ela acredita, ela vê aquele homem, ela acredita que ele é um homem de Deus. Ela não faz para alcançar seja o que for, mas ela faz por um entendimento espiritual. A fé porque quando você é um homem de fé, uma mulher de fé, você faz uma leitura correta do mundo espiritual e também das pessoas que estão à sua volta. Então, para mim, a primeira atitude de fé dela é quando ela vê Eliseu passando e ela vê, não, esse homem tem algo diferente, não é? E ela decide investir nesse homem, ela decide acreditar nesse homem, ela decide trazer um pouco de conforto para esse homem, não é? Não com o objetivo de dar algum retorno daquilo que ela estava fazendo, não, mas porque ela acreditava naquele homem de Deus, não é? Você vai ver, por exemplo, que certamente era hábito naquele tempo consultar o homem de Deus, porque quando ela diz que ia ao homem de Deus, o marido dela vai perguntar, então, mas não é lua nova, não é sábado, por que você vai até lá?
Então ela era uma pessoa que estava habituada a consultar o homem de Deus, estava habituada a ter essa abertura para as coisas espirituais. Então já aí, na atitude dela em construir, em fazer alguma coisa para trazer um pouco de conforto para aquele homem de Deus, já é uma atitude de fé, porque ninguém preocupa com os outros. E a fé, ela nos move nesse sentido também, de nos importar com o nosso semelhante, de nos importar com aqueles que estão à nossa volta, não é? Outra atitude de fé desta mulher é quando o profeta coloca a opção dela pedir alguma coisa, e como ela não tinha filho, o profeta vai falar com ela, olha, em tal tempo você, né? E ela vai dizer, olha, eu quero dizer que para mim está tudo bem, eu vivo uma vida tranquila. Quem é a pessoa de fé, ele não depende de coisas, né, ou de pessoas para se realizar, não é? Ela entende que tudo tem um tempo e tudo tem uma forma. Deus é o Deus que provê todas as coisas. Então, quando você pensa e olha para aquela mulher que tinha dinheiro, tinha tudo, mas não tinha filhos, você pode dizer, certamente era uma mulher triste. Mas ela vai dizer, eu não te pedi filho, eu não estou fazendo isso para você para que você me dê um filho. Eu não estou atrás de filho, não é? Eu sou feliz com tudo que Deus me deu. Ele me deu filho, eu estou feliz. Ele não me deu filho, eu estou feliz assim mesmo. Isso é vida de fé. Eu vejo, você vai ver uma atitude diferente em Raquel. Raquel vai virar para Jacó e vai dizer o quê? Me dá filho, porque senão eu morro, não é? Ou você me dá filho ou eu morro. Hoje eu vejo muitas pessoas que focam tanto na questão de mulheres que não podem ter filho, não é? Foca tanto na questão de não ter filho, que acaba destruindo o casamento. Nós estamos fazendo aconselhamento com uma pessoa agora que está com um problema no casamento, e o problema gira em torno dela ou do marido não poder gerar, não é? Ainda não se sabe qual dos dois, mas o casamento está a ponto de ruptura porque ela é uma ideia fixa. Eu quero filho, porque se eu não tiver filho, eu não sou feliz. Não entende às entendeu? vezes. Não entende às vezes projeto, plano de Deus, o que Deus exatamente, quer fazer. Né? Então, quando eu olho para essa mulher e vejo ela dizendo, o profeta falando que ela vai abraçar um filho, ela disse, olha, eu não estou te pedindo filho. A minha felicidade, o meu prazer, a minha alegria, a minha fé não depende de algo externo. Ela está dizendo em outras palavras. Não é o que está aqui à minha volta. O que está aqui à minha volta já é bastante, eu estou feliz com isso. Não é? E às vezes nós não temos, aqui no caso dessa mulher, não ter filho, não é? Mas eu vejo pessoas que por não ter determinadas coisas são infelizes, não é? Não conseguem ver para além, porque a fé abre um horizonte diante de nós. A fé não somente gera milagres, mas como a fé faz nos viver nos milagres ainda que eles não estejam aqui. Quando eu tiver, eu vou ser. Quando eu estiver, quando eu conseguir, aí eu vou ser feliz. Ser, pois. Essa dependência de ter para ser, essa dependência de possuir para ser... Ter para crer, não é? Nós somos o que somos, independente de qualquer coisa, não é? Independente do que temos. A nossa salvação, foi ontem na ministração que tivemos, né, sobre a missão dos 70, Jesus vai falar, olha, vocês não têm que alegrar porque os demônios submetem a vocês. Vocês têm que alegrar porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Olha que diferença, não é? Porque muitas vezes nós nos alegramos quando uma coisa boa acontece ou quando um milagre acontece. Claro, temos que nos alegrar, mas temos que também nos alegrar, como Paulo disse em Tessalonicenses, dar graças em tudo. Nós temos que nos alegrar também quando o dinheiro falta. Não é isso que Abacuque fala? Quando a videira, a malhada não produz, quando a videira mingua, quando a figueira não produz, não é? Nós temos que manter a nossa fé independente das circunstâncias. Então, isso para mim é um demonstrativo de fé que é importante, né? Agora, outra atitude de fé dessa mulher é quando o menino dela morre, né? Aqui eu vejo duas principais, não é? A primeira, ela não fala nada com o seu marido, porque ela acredita no milagre. O marido pergunta, vai tudo bem? Ela vai dizer, sim, está tudo bem. Vou resolver já. Já esse negócio vai estar resolvido, entendeu? Isso logo está resolvido. Então, é uma atitude de fé. O milagre não tinha acontecido, mas ela já acreditava que esse milagre estava ali.
Ela já tinha fé, o marido pergunta, está tudo bem? Está tudo bem. Está tudo bem. Mas o filho está morto, mas está tudo bem. Deus vai levantar, porque veja a dimensão. Claro, eu estou conjecturando aqui, não é? A gente tem que ter, porque nós temos muito pouco elemento aqui para a gente falar, não é? Mas é como se aplica-se à vida dessa mulher o mesmo que o escritor aos Hebreus vai falar de Abraão. O escritor aos Hebreus vai dizer que pela fé Abraão ofereceu seu filho Isaque, porque ele sabia que mesmo das cinzas ele ia levar o seu filho para casa. Mesmo depois que ele queimasse Isaque, ficou só a cinza de Isaque, ele ia pegar aquela cinza e dizer, filho, vamos embora para casa, e daquela cinza ia manifestar o filho dele ali. A fé do Abraão era uma fé tão poderosa que mesmo do monte de cinza ele acreditava que o filho dele ia sair dali, não é? Mesmo da cinza Deus ia levantar, o escritor aos Hebreus fala disso, não é? E essa mulher, ela acreditava que não importa, eu tô vivendo noutra dimensão, não é? O certo seria, né, do ponto de vista humano, ela era se desesperar, não é? Agora, ela tinha um discernimento claro, como Abraão tinha um discernimento claro. O discernimento dela é o quê? Eu não pedi filho. Eu não pedi filho. Deus me deu esse filho. Eu não podia ter filho. O meu marido, certamente, talvez não podia ter esse filho. Mas Deus me deu esse filho. Agora, eu não acredito que Deus me deu esse filho para tirar ele na sua adolescência. Tem alguma coisa que não está bem aqui. Não é? É como Abraão. Deus, não, em Isaque será chamada a tua descendência? Então não importa onde o Isaque esteja, se queimado ou se não queimado, Deus vai me dar. Está entendendo? Então a dimensão da fé dessa mulher vai nesse ponto. Ela atinge um pico para mim aí. Isso foi um teste, pastor? Isso foi um teste? Eu penso que sim. Pode ter sido uma prova de fé, mas isso para mim é muito mais um exemplo para mim, você, para nós, no sentido de que não importa quão mal a situação esteja, há sempre uma saída de Deus para qualquer situação, para qualquer problema. Não é? Ela disse, não, esse menino foi dado por promessa, então ele não pode morrer agora. Ele é muito criança ainda para morrer. Deus tem alguma coisa na vida dessa criança. Não é? Ele vai manifestar a glória dele na vida dessa criança. Por enquanto não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Então ela sabia que aquele menino ia ressuscitar. Agora, dentro dessa passagem da questão da criança, do ato da criança morrer e ela acreditar, eu vejo a fé, uma fé proativa nessa mulher. Não é? Por que uma fé proativa? Ela poderia ter deixado o menino lá embaixo, no primeiro andar. Eu não sei se vocês já pegaram em algum morto, ou já tentaram segurar algum morto, não é? O peso é terrível. Já peguei gente desmaiada. Nem bicho morto eu peguei. Então, depois que, enquanto a pessoa tá vivo, parece que sei lá, o corpo ali ajuda você, produz alguma energia que ajuda você a levantar. Depois de morto, o peso é terrível. Então, pensa uma mulher, não sabemos a estrutura física dessa mulher. O menino dela já era uma adolescente, já tinha, sei lá, uns 14, 15 anos de idade. Os adolescentes de hoje. Meu Deus. Ela pegou nele? Ela pegou ele, subiu a escadaria, não é? Diz aqui o texto, no verso 21, né? Colocou ele na cama e este o tomou e o levou à sua mãe. E o menino esteve sobre o joelho dela até o meio-dia, então morreu. E ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. É uma fé poderosa, essa fé aqui. Se tem alguém que pode fazer alguma coisa, é o homem de Deus. É o homem de Deus, entendeu? Então eu não vou deixar meu filho aqui. Eu vou subir, é difícil, mas ela não desistiu até que o milagre aconteceu. Ela pega o filho, pensa você subindo uma escadaria, não sei como é que eram aquelas escadarias. As nossas escadarias hoje é fácil de subir, não é? Mas a escadaria daquele tempo geralmente eram uns caracóis, e era muito estreitinha. E ela com o menino morto no colo, carregando ele para cima, para o andar onde ficava o quarto do homem de Deus, isso não é fácil. Há pessoas que dizem que acreditam, mas não querem fazer nenhum tipo de esforço, não é? Essa fé sem sacrifício não é fé, que a fé te leva também ao sacrifício. A fé te leva a fazer, a agir, a tomar iniciativa, é uma fé proativa. A fé ela não é passiva, né? As pessoas dizem, não, a fé espera acontecer. Não, a fé ela faz acontecer. Ela faz acontecer, ela age, não é? Ela é ativa em alguns casos, como nesse caso, a fé chega a ser proativa, não é? Leva a pessoa a tomar decisões e atitudes que não tomaria em outra altura, não é?
Ela pega o seu filho e leva ele, né? E para mim, outro ponto de demonstração de fé desta mulher é na obediência ao homem de Deus. Quando o homem de Deus fala assim, olha, você sai daqui porque Deus vai chamar uma praga, uma crise vai acontecer aqui. Né? Ela acredita no homem de Deus. E hoje isso faz falta. Pastor, esse homem de Deus seria o que? A Bíblia? Esse homem de Deus era o profeta Eliseu. Era o profeta Eliseu. Não é? Estava dizendo que ela acreditava muito nele, eu trouxe para os dias de hoje. Tá fazendo uma aplicação hoje. Sim, crer no homem de Deus hoje seria crer no seu pastor. Se você crê que o seu pastor é um homem de Deus, se ele chegar e falar algo com você, dizer, irmão, Deus me disse isso. Rabei. Acreditei. Sou um homem de fé, viu? Pinta essa capinha. Eu creio, é demonstração que a gente crê que o nosso pastor é um homem de Deus. Não, mas eu estou falando nessas questões, isso não influencia em nada, não é? Isso aí, para mim, foi uma brincadeira. Aí a barba influencia? Não, se você quiser deixar a barba vermelha, azul, do jeito que você quiser, não importa. O que importa para mim é a pessoa. Mas o que eu estou dizendo sobre decisões cruciais da nossa vida. Quantas pessoas, né, hoje tomam decisões cruciais e não consulta o homem de Deus, não chega até o pastor para dizer, pastor, estou pensando nisso e nisso. E o problema é que depois que a casa cai, aí vem atrás do pastor, pastor, ajuda a levantar esse negócio. Ou até mesmo a pessoa vem consultar. Ajuda em oração. Aí o pastor dá a direção, e a pessoa não faz aquilo que o pastor falou. A direção não é que ela quer. Então, nós muitas das vezes, não só com o nosso líder, mas com Deus também, nós somos sugestivos em nossas orações. Quantas pessoas vêm para pedir um conselho para mim, e eu geralmente quando vou dar conselho, eu digo, irmão, se você quer realmente conselho, porque se você quer um conselho, você tem que entender que depois que eu falar, você tem que fazer aquilo que eu disse. Entendeu? Porque se você acredita que eu posso te orientar, então, se você crê que eu posso te orientar, que eu sou um homem de Deus, que eu vou ser sincero com você, porque se eu tiver uma palavra eu vou te dizer, se eu não tiver uma palavra eu vou dizer, irmão, sinto muito, mas eu vou orar por isso por enquanto, não é? Porque essa questão de conselho, ela é algo muito forte, tá entendendo? Às vezes nós levamos isso um pouco com leviandade. Se eu chego até o Tiago, eu queria um conselho, ele é mecânico, eu não entendo nada de mecânica. Eu chego e disse, olha, eu estou pensando em comprar esse carro, Tiago, eu queria que você desse uma olhada e me dissesse alguma coisa. O Tiago vem para mim e diz, pastor, olha, esse carro é bom, mas só que tem esse problema. E eu digo, olha, Tiago, eu não quero saber do seu conselho, você aconselhou, o carro tem esse problema, mas eu não quero saber. Eu vou comprar assim mesmo e dar o Se der problema, você já sabe que vai ter. Dá o que der. Então, para que eu fui pedir o conselho para ele se eu já estava determinado em comprar o carro? Se ele diz para mim, pastor, olha, esse carro é bom, mas só que ele tem esse problema. Então, o que eu tenho que fazer? Eu confio no Tiago. Então eu vou dizer o quê? Olha, a pessoa que eu vou comprar, eu sinto muito, eu ia comprar seu carro, mas eu decidi que não vou comprar. A culpa é do Tiago. Não é que a culpa seja do Tiago, é que ele, na questão, nessa matéria, nesse quesito, ele é uma autoridade. Agora, se você vem pedindo um conselho ao pastor, entendendo que o pastor é uma autoridade em questões espirituais, então você tem que ter confiança nesse pastor, que ele não vai mentir para você, ele não vai falar para você só porque você é bonzinho, porque você é amigo, ele não vai olhar para você simplesmente e vai dizer que está tudo bem quando não está bem, né? Então eu confio no meu pastor, eu sei que se eu sentar com ele, ele vai me dar o melhor conselho. A gente tem que ter fé para isso também. Com certeza. E essa mulher, nós estamos tratando da questão da fé dessa mulher. Quando Eliseu chega e fala com ela sobre isso, o que ela faz? Ela obedece. Ela poderia ter dito, não, eu vou pagar para ver, eu vou ficar aqui. É interessante que ela... Mas ela obedece, isso é fé. Então, se você vem em busca de um conselho do homem de Deus, você tem que vir com essa consciência. A determinação que você tem que vir com essa consciência. Eu vou fazer o que o homem de Deus disser para eu fazer. E a mesma coisa é para Deus. Quantas vezes a gente vai a Deus e sugestionamos para Deus? Senhor Deus, faz esse negócio aí, mas eu queria que fosse assim. Eu queria que fosse dessa maneira, desse jeito. Eu quero, Senhor, mas eu quero dessa forma. A gente pode até falar, né, pastor? Mas a gente tem que saber entender a vontade de Deus. Porque se você vê Jesus... Você tem que falar como o seu pensamento, né? Agora, na verdade, quando você traz um problema para Deus,
Você tem que dizer, meu Deus, esse é o meu problema. Eu não sei o que fazer. Não sabe resolver. Eu não sei o que fazer. Agora, contigo está a sabedoria. Agora, o Senhor me orienta aqui, ué. Porque se a gente for ver naquela oração de Jesus, fala, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas contudo, seja feita a tua vontade. Jesus deu uma sugestão, Senhor, se fosse possível. Mas ali é exatamente o momento, é o que Paulo depois descreve, é o que Paulo vai descrever em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Né? Então, ali era a morte da vontade, porque Cristo era homem, era um ser humano. Não é? Era a morte da vontade. Agora, uma vez que a sua vontade já foi crucificada, como Paulo disse, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, não é? Então, uma vez que você está crucificado, a sua vontade já foi eliminada. Entendeu? Morto não sugestiona nada não, rapaz. Pensa um pouco sobre isso. Porque o Jesus estava caminhando para a morte, ele tinha que passar por todos os processos. E esse é o ponto. Esse é o ponto. Entendeu? Ele tinha que passar por todos os processos. Como nós também hoje temos que colocar sobre o altar de Deus o nosso eu, a nossa vontade. A minha vontade, Senhor, não interessa aqui. O que interessa é a tua. Porque ele tinha que passar por aquele processo, mas ele já sabia que ia acontecer aquilo. E ele mesmo assim foi. Como Deus, sim. Claro que sim, claro que sim. Você vai ver, por exemplo, existem coisas que nós precisamos entender dentro do contexto. Não é? Quando Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Não é? Não era que Deus estava abandonando Jesus, ou filho dele. Não era isso. Deus estava abandonando aquilo que Jesus representava. Né? Jesus representava a velha raça de Adão. E para essa raça, Deus não tinha nada mais a ver. Mas ele estava pensando no pensamento racional dele? Ou ele não sabia? Pensamento humano. Pensamento humano. Não, né? ele sabe que Deus desamparou ele. Não, ele sabia. O que nós temos que entender, as coisas é dentro do contexto. Veja bem, o que Jesus representava na cruz? Jesus representava toda a humanidade. Sim. Ele ali representava uma raça. Jesus não estava ali como o Jesus, o carpinteiro de Nazaré. Ele estava ali como o representante de toda uma raça. Assim como um cordeiro era oferecido para perdoar o pecado da nação de Israel, Jesus estava ali como cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Então, todos os pecados que os homens cometeram antes dele e aqueles que cometeriam depois dele, estava tudo ali sobre ele. Então, ele representava uma raça que estava terminando o fim de uma raça e o nascimento de uma nova raça com a ressurreição. Então, quando Jesus ressuscita, ele traz consigo uma nova raça, um novo povo. Então Deus já não trata mais com a raça adâmica. Deus não tem nada mais, essa raça para Deus já morreu na cruz. Quando Cristo morreu, disse Paulo, todos morremos, todos. Não ficou ninguém vivo, então Deus não conhece o homem natural. Deus não conhece o homem no seu estado pecaminoso. Conhecer no sentido de se relacionar com ele. Deus se relaciona com o homem no seu estado de nova criatura, que Paulo fala em Colossenses 3. Sendo, pois, ressuscitado juntamente com Cristo, né? Buscai as coisas que são de cima e não as que são deste mundo, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, o tratamento de Deus conosco é exatamente nessa base. É na base da morte e da ressurreição. Você com Cristo, você morreu. Né? Você lá na cruz do Calvário, Jesus levou o peso dos seus pecados e quando ele morre, todos morremos. Mas nem todos ressuscitam. Porque somente aqueles que crêem no Evangelho é que ressuscitam para uma nova vida em Deus. Amém. Então essa questão da nossa vontade, do nosso eu, ele precisa estar na cruz. E Paulo diz, eu estou crucificado com Jesus. Eu não vivo mais. Quem vive é Cristo. E a vida que eu vivo na carne hoje, eu vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então eu não vivo mais, não sou eu que vivo. Não sou eu. Então esse tem que ser o nosso pensamento. Se eu vou até Deus em oração,
o que eu preciso fazer? Eu preciso entender que Deus sabe o que é melhor para mim. Eu não preciso de sugestionar nada para Deus. Senhor, faça assim ou faça assado. Senhor, faça o que tu queres. Faça a tua vontade. Né? E essa é a oração que Deus responde. Deus não responde uma oração de sugestão humana, não é? Não, isso aí é um erro você chegar diante de Deus e ensinar para Deus o que Ele deve fazer em relação à sua vida. Né? Deus vai dizer, rapaz, antes de você nascer para fazer plano, eu já tinha escrito um plano para você. Antes. Não é? Antes de você nascer, não foi isso que Deus disse para Jeremias? Antes que fosse formado no ventre, eu te conheci. E as nações eu te dei por profeta. Quer dizer, eu sei quem você é muito antes de você nascer e já tem um plano bem elaborado para a sua vida. Não é? Nós é que recalcitramos contra os projetos de Deus. Contra os braços santos do Senhor. Nós poderíamos ir nisso aqui e viajar, não é? O tempo já ruge. Já bateu já os 40, já passou dos 45. Amém. Eu quero agradecer o pastor mais uma vez, pastor Ivaldo, pastor Marcelo. Amém. Que tem estado com a gente aí sempre, né? Tem nos ajudado. Nós temos sido bastante abençoados pelos dois. Oh, meu Deus. Pastor Marcelo ainda não tem tablet, mas é pastor, tá, Vitor? Eu vou arrumar um tablet para mim, irmãos. Se vocês quiserem me presentear com um tablet, irmão. A galera que tá ali, você depois vai ouvir. Eu falei assim, ele tava com a conversa de que ele vai comprar. E ele daqui a pouco vai pastorear. Então ele já vai comprar um tablet e já vai pastorear. Ele virou pastor, entendeu? Eu não vou comprar um iPad. Eu pastorei a Gleide e o Benjamin, eu já pastorei. Deus abençoe a vida de todos. Amém. Deus abençoe a todos vocês que estão nos vendo. Nossas redes sociais estão aí na nossa descrição. Tá na descrição aí. Segue lá. Segue lá, gente. Nós vamos estar fazendo uma última oração antes de estar encerrando. Última não, a primeira, né? A primeira que não fez a oração. Nós não oramos inicialmente, vai ser a primeira. Gente. Amém, Pastor Marcelo, ora para nós. Amém. Vamos orar então. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, Pai, nesse momento, Senhor, que estamos aqui, Senhor Deus, e te agradecemos por esse tempo que nós passamos aqui, Deus. Momento rico, Deus, de aprendizado, Senhor Deus. Sim, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, ó Pai eterno, a se movermos por fé, Senhor Deus, a estarmos, Deus, buscando a vontade do Senhor, ó Pai querido, em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo venha nos conduzir, ó Pai, a discernirmos, Deus, os momentos e os tempos que nós passamos na vida, Senhor Deus. E que Teu Santo Espírito, ó Pai, nos dê, meu Pai, condições a vivermos por fé, Deus. Como essa mulher viveu, ó Pai querido, Deus. Ela não viveu um tempo de fé somente num tempo de escassez, mas ela viveu com fé num tempo de abundância e viveu, ó Pai, um momento de fé também no tempo, meu Pai, Deus, de adversidade. Nos ensina, Deus, em nome de Jesus, e abençoe a cada pessoa que vai estar ouvindo e vendo, ó Pai, esse momento que estamos aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. É na paz. Muito obrigado. Um abraço. Deus abençoe. Valeu. Paz.